Olá, queridos, paz de Cristo, mais uma vez, minha gratidão de coração pela sua presença, pela sua audiência, pela sua participação aqui no meu canal, no YouTube, Pastor Gilson Paulo Oficial, esse canal pensado para te abençoar e te facultar crescimento pela palavra, tanto que o nome dele é Crescendo pela Palavra, inclusive aí no rodapé da sua tela, essa legenda aí em vermelho, né, Crescendo pela Palavra, Pastor Gilson Paulo Oficial, e nessa legenda também há aqui o meu telefone de contato, que também é meu Pix, agenda Pix, 21 98477 8523, 21 98477 8523. Você pode fazer contato comigo para um evento na sua igreja, ou se Deus te tocar para abençoar a minha vida, também nele é a chave Pix, que serve tanto para me abençoar como também para que aprimorar o nosso canal para a glória de Deus. Lembrando aqui que nesse trimestre estamos postando vídeos sobre as aulas da Escola Bíblica Dominical, publicada com base na revista publicada pela editora Central Gospel, Pilares da Teologia Prática. E aqui eu vou comentando contigo a aula de número 9. Ressalto que a partir do próximo trimestre, portanto, outubro, novembro e dezembro de 2023, aqui para temporizar esse vídeo, começaremos a postar também semanalmente as lições publicadas pela editora, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? Ou seja, duas principais publicações, e aqui comentarei até porque muitos irmãos que utilizam a revista da CPAD me pediram também para que eu fizesse as aulas pertinentes à publicação da CPAD, e aqui farei para a glória do nome do Senhor e para abençoar a tua vida. Então hoje, sem mais delongas, como diz o pregador, vamos comentar a lição de número 9, está na sua tela aí, né? O panorama do Antigo Testamento. Veremos aqui um panorama, uma visão rápida, direta, panorâmica do Antigo Testamento, tentando minimamente compreender a estrutura que compõe esse livro e essa biblioteca tão poderosa que é a biblioteca do Antigo Testamento. E aqui até pensar por que antigo, por que velho, por que Primeiro Testamento e por aí vai. Vamos lá então aqui com calma. O texto bíblico básico da lição, Lucas capítulo 24, versículo 17 ao 27, relacionado ali ao diálogo dos discípulos no caminho de Emaús, em que Jesus conclui essa observação explicando que convinha-se cumprir nele tudo que estava escrito tanto na lei de Moisés, nos escritos e nos profetas, portanto dando uma compreensão acerca da abrangência do Antigo Testamento. E aqui o texto áureo, Mateus 5,17, que reforça a importância do Antigo, porém também reforça essa questão da temporalidade. Não estamos mais debaixo do Antigo Testamento. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Como Jesus veio cumprir e cumpriu na íntegra os mandamentos, as exigências do Antigo Testamento, nós estamos livres dessa questão relacionada ao Antigo Testamento, ok? Em Jesus estamos numa nova dispensação, numa nova era, na graça, uma nova aliança e, portanto, não somos do Antigo Testamento. Vamos lá aqui avançar. Os objetivos da lição de hoje, como sempre, tríplice. Primeiro, crer no Antigo Testamento como palavra de Deus, é importante isso, reforçar a importância do Antigo Testamento, compreender as divisões temáticas do Antigo Testamento e, por fim, também entender as diferenças e semelhanças entre os dois testamentos. Vamos lá aqui com calma. Na minha palavra aqui introdutória, eu coloquei assim: o Antigo Testamento é palavra de Deus. Veja, eu fiz aqui uma assertiva, uma declaração de fé, né? Um postulado, um axioma, uma verdade, uma declaração firme, consistente, contundente de que o Antigo Testamento
é palavra de Deus. Entretanto, porém, ele não serve de compêndio doutrinário para a igreja. Por quê? Pois estamos numa nova dispensação. E aqui é importante você entender que Deus, ele se revela, ele se revelou ao homem. E a Bíblia faz parte dessa revelação. Essa revelação de Deus para nós, o homem, se deu de modo paulatino, progressivo. Ao longo da história humana, ao longo do tempo humano, Deus foi se manifestando dentro daquela questão que vinculante, tanto a ideia da própria ideia da aliança, das alianças, ou na ideia da dispensacionalista. A bem da verdade que há uma nítida declaração, manifestação bíblica de uma revelação progressiva, paulatina, que começa de uma fase embrionária e desemboca no seu clímax, no seu auge, no ponto principal, no ponto maior, no zênite da revelação de Deus. E eu posso citar aqui trocentos textos do Antigo Testamento e também, sobretudo, do Novo Testamento. Vou citar aqui dois, pelo menos. O primeira é a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que é muito clássico nessa linha, dessa divisão proporcional, ou dessa revelação paulatina, porque nesse versículo consta essa ideia de uma progressão revelatória para nós, porque diz assim: havendo Deus antigamente dito aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias, nos falou através do seu Filho, o qual foi feito herdeiro de tudo. Aí também que exaltando a pessoa de Jesus como sendo o ponto máximo dessa revelação. Havendo Deus antigamente dito aos pais, Deus falou aos pais, Deus se manifestou. O Antigo Testamento é fonte de revelação de Deus, é fonte de manifestação de Deus, é fonte de intervenção e operação de Deus na própria história. A história do povo judeu reflete, manifesta Deus, porque a Bíblia diz que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, Deus se revelando na história dos patriarcas, uma história poderosa, profícua, profunda, de extrema manifestação, de revelação, tanto que a Bíblia diz que Deus se apresentou, apareceu, pois, o Senhor Deus ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia. Apareceu o Senhor, o Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Esse aparecimento provocou toda a mudança existencial na vida do patriarca, e Deus se revelando ao longo da história na vida dos seus descendentes. Portanto, Deus falou muitas vezes, através dos profetas maiores, dos profetas menores, dos profetas anônimos, dos profetas não literários, essa pujança revelatória de Deus que impregnou a história do povo de Israel. Portanto, esse Deus que libertou o povo do Egito, conduziu no deserto Deus fez maravilhas, abriu o mar vermelho, enviou codornizes, preservou roupa, coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite, maná do céu, enfim, uma operação poderosa, tudo isso constando no Antigo Testamento. Deus deu os 10 mandamentos, o decálogo, com as suas próprias mãos, escreveu na tábua e deu a Moisés. Enfim, não se pode negar esse Deus que falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, a nossa herança, aos nossos ancestrais. Esse oráculo primeiro Deus deu ao povo de Israel, e esse oráculo primeiro constitutivo do Antigo Testamento, E durante a própria vigência do Antigo Testamento, o profeta Jeremias, bem como também o profeta Ezequiel, já profetizavam o surgimento, a vinda de um tempo excelente, de uma nova aliança, em que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne no povo, e restabeleceria uma nova aliança, apontando para momentos vindouros.
Mas veja, não se pode negar essa revelação de Deus, né? Essa presença, os anjos presentes no contexto da entrega do decálogo e como Deus se manifestou na vida de tanto de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, assim, de Moisés, de Josué, enfim, capacitando esses homens ao longo da história dos reis de Israel, anjo que matou 185 mil soldados e Rio Jordão que se abriu, e água que foi curada com sal, colocado por Eliseu no contexto de Jericó. Enfim, uma profusão de manifestações de Deus no Antigo Testamento. Todavia, o texto, ao mesmo tempo que revela que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, seja pelo profeta, Urim, Tumim, por sonhos, revelações de mais diversas, nesses últimos dias, nos dias de hoje, nos dias de agora, nessa nova dispensação, nesse novo momento, Deus nos falou-nos, se revelou através do que é mais importante, através do seu Filho, o qual foi feito herdeiro de tudo, quem é Deus eternamente, amém. Esse que é o resplendor da sua glória, a expressa imagem do Deus invisível, esse que carrega a luz, o brilho, o esplendor da glória de Deus, que é a expressa imagem do Deus invisível, que se assentou à destra da majestade, esse que jamais foi dito, tu és meu filho, hoje te gerei. Esse paralelo entre a revelação do Antigo e do Novo na pessoa de Jesus é gritante no contexto da carta aos Hebreus, na qual ele pinta esse novo tempo que não precisamos, inclusive, entrarmos no lugar santíssimo, mas sim podemos entrar no trono de Deus. Cheguemos-nos com ousadia ao trono da graça, a fim de que alcancemos graça e misericórdia, para que sejamos ajudados no tempo oportuno. Está lá Hebreus 4,16, se não falhar a memória. Assim, você percebe essa discrepância e esses momentos de revelação. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Gálatas, ele também estabelece esse Deus do tempo, o Senhor dos aiones, o Deus das eras, em que está tudo de acordo com a sua vontade, se revelando e se encaixando. Ele mesmo disse, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de torná-los filhos para adoção. Veja que essa ideia é muito clara, desse tempo que vai se transcorrendo e Deus intervindo, operando, manifestando o seu querer e fazendo valer a sua vontade soberana, na qual ele determina e concretiza a sua vontade no tempo humano. Agora, assim, ao mesmo tempo que o texto mostra essa evolução de revelação, ele afirma que Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, e essas muitas vezes e de muitas maneiras há uma quantidade enorme de registro dessas revelações nas páginas do Antigo Testamento. Todavia, ele não pode ser usado de base doutrinária para a igreja, porque a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, portanto, no Novo Testamento, na Nova Aliança, na aliança da graça do Espírito Santo, e o Antigo Testamento não pode servir de base doutrinária. Para que uma verdade do Antigo Testamento seja aplicável à igreja, o Novo Testamento tem que respaldar, ou seja, as doutrinas do Antigo Testamento somente se aplicam à igreja caso tais doutrinas tiverem bases documentadas no Novo Testamento. Aqui um exemplo básico aqui para você: o sábado é bíblico, é palavra de Deus, porém está no Antigo Testamento. Não há nada no Novo Testamento que nos obrigue a guardar o sábado. O quarto mandamento, inclusive, no Novo Testamento, não é citado. Cita a importância dos 9, portanto, esses 9 se aplicam à igreja, mas o quarto não. O quarto mandamento não tem essa relevância para nós. O que fica dele para nós é o seu princípio ético. Todos nós precisamos guardar um tempo para Deus, tirar um tempo para o Senhor. Não se pode trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não, é preciso parar para descansar. É bom para a saúde, é bom para a família, é bom para a alma, é bom para Deus. O nosso tempo tem que ser também encaixar um tempo para Deus. Fica o princípio ético, mas não uma determinação
de 24 horas ou de um tempo de um dia qualquer para Deus. Nós não guardamos também um domingo. Nós, enquanto herdeiros da cristandade, né, que de fato acabou privilegiando o domingo, o utilizamos para Deus e é um dia feriado no Ocidente, mas não com uma obrigação de guardar o domingo. Tem muitos cristãos que trabalham durante aos domingos sem essa obrigatoriedade ou de uma postura salvática em relação ao sábado ou em relação ao domingo, tá? Porque a igreja ela é do Novo Testamento. Jesus mesmo disse que o sábado não foi feito para o homem, né? Não, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado sim feito para o homem. Jesus mesmo quebrou o sábado recorrentemente. Tanto o sábado religioso como o sábado como né, a ideia mesmo de princípio de mandamento, não uma distinção em relação a que os judeus, os escribas, os fariseus ampliaram a exigência, não, é a ideia do sábado mesmo. Sábado Jesus trabalhou, eu e o Pai trabalhamos, então ele mesmo quebrou o sábado. Há uma gama enorme de Jesus dizendo que ele é o Senhor do sábado, né? Não servo, não escravo, não subserviente a uma ideia legalista que pairou na cultura do povo judeu, em especial aqui no caso do primeiro século. Até hoje também o judeu guarda o sábado, enfim, mas voltando aqui a nossa fala aqui, o antigo não serve de compêndio. Se uma doutrina do antigo tiver respaldo no novo, beleza. Por exemplo, no Antigo Testamento é pecado adulterar, no Novo também, então permanece, né, é contínua, é aplicável ao dia de hoje e vida que segue, tá? Não podemos, contudo, ignorar o valor do Antigo Testamento. E nessa aula destacaremos exatamente o real valor do Antigo Testamento. Veja, ao mesmo tempo que eu afirmei aqui que não serve de compêndio para nós, também que afirmei que não se pode ignorá-lo, desdenhá-lo. Sem o Antigo Testamento, inclusive até a compreensão do Novo ficará comprometida. Eu vou aqui com calma para não aqui atropelar a nossa aula. Vamos lá. Considerações iniciais. Primeiro, a Bíblia tem 2 testamentos. Veja, você tem a Bíblia, que é uma biblioteca, é uma biblioteca em miniatura. A palavra Bíblia em si, no seu étimo, nos remete a uma coleção de livros pequenos. É um termo grego, é um termo que começa com esse tom plural, mas com o passar do tempo ganha esse sentido singular, e essa singularidade se fundamenta em relação à coerência e harmonia existente entre os livros que compõem essa biblioteca, e essa harmonia e essa coerência é fruto da inspiração que ela carrega, que é ímpar, singular, exclusiva, fruto da influência do Espírito Santo, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para instruir, corrigir, redarguir em justiça, para que o homem de Deus seja sábio e apto para toda boa obra, né? Para que ele alcance nas Escrituras essa maturidade, maturescência. Então, essa Bíblia, que é uma biblioteca, ela é composta de 2 testamentos. Chamamos um de Antigo Testamento e o outro de Novo Testamento. Esse Antigo Testamento, antigamente, até chamado de Velho Testamento, mas de uma maneira tentando abrandar, de uma forma mais como eufemismo, mas de uma maneira mais respeitosa, porque a ideia de velho, a ideia de ultrapassado, obsoleto, arcaico, aí passaram a chamar de Antigo Testamento. Você pode pegar uma Bíblia antiga, você vai ver na parte inicial Velho Testamento e Novo Testamento. Hoje em dia já não encontra mais assim. Hoje é Antigo Testamento e Novo Testamento, porque a palavra antigo dá uma ideia de antiguidade, de relíquia, de valor, não dá esse tom aí, né, esse tom de velho, de hora passado. A bem da verdade, a Bíblia diz lá em Hebreus que esse Antigo Testamento caducou, e caducou tem a ver com velho, né? Não tem mais a ideia da influência, do poder para nós. Assim, veja como as palavras são importantes. Começamos a chamar de Velho Testamento, para abrandar chamamos de Antigo Testamento, mas tem já um grupo aí mais recente que nem usa nem a palavra velho,
nem a palavra antigo, mas usa a palavra primeiro testamento. Primeiro testamento e segundo testamento, porque eles querem colocar os testamentos em pé de igualdade, só que quem veio primeiro foi o antigo, né? Então, primeiro testamento e segundo testamento. Essa expressão é a mais inapropriada, porque de fato, antigo testamento. Antigo porque perdeu a sua relevância de aplicabilidade para o dia de hoje. É aquela ideia de que o coração de pedra que acompanha o Antigo Testamento deu lugar ao coração de carne que acompanha o Novo Testamento. Esse espírito da lei relativo ao Antigo Testamento agora deu lugar ao Espírito de Deus, né? A aliança no Espírito que promove vida, enquanto o Antigo Testamento tem a ver com o ministério de morte, porque o coração dele de fato é a lei, e essa lei tão perfeita que revelou a imperfeição humana, agora a graça, mediante o poder do Espírito Santo, nos dá vida em Cristo, mesmo estando mortos em pecados, ele nos ressuscitou, acreditou em nós o seu Espírito, e pela graça somos salvos e passamos então a vivermos para a glória de Deus, o ministério de vida e não o ministério de morte. Aqui veja, eu usei aqui uma relação de... A Bíblia tem dois testamentos, o Antigo e o Novo, né? Esse Antigo ligado à lei de Moisés, mas é bem verdade que o Antigo Testamento não comporta somente a antiga aliança, a aliança da lei, a aliança mosaica. Ele é constituído de várias alianças, a começar pela aliança lá no Éden, né? A aliança edênica, no Éden, depois a aliança adâmica pós-pecado, a aliança patriarcal né, nos dias de Abraão, do governo humano no dia de Noé, a patriarcal nos dias de Abraão, dos patriarcas, e a aliança mosaica nos dias de Moisés, que foi concretizada na entrega do Decálogo, ou aliança ou dispensações, dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, e a dispensação, né, mosaica da lei. Em cada dispensa, Deus utilizou mecanismos próprios pertinentes a esse tempo, a esse momento. Né? Aí a dispensa tem a ver mesmo com os recursos que Deus utiliza dentro de um tempo, de um espaço, mostrando então esse processo de revelação, de mudança de atuação de Deus para nós, ao culminar na pessoa de Jesus, cujo coração de fato concentra-se no Novo Testamento. Então, como a antiga aliança, a de Moisés, foi a mais importante, a mais próxima em relação à graça, e que é usada no Novo Testamento como um ponto de contato, como um contraste em relação à nova, então você tem uma antiga aliança ligada lá ao contexto de Moisés. Nesse contexto, desde Adão até o contexto, né, pré-Jesus, né, nós temos então ali livros compostos nessa dinâmica, que foram, na verdade, canonizados, ou entraram no cânon, 39 livros que compõem esse Antigo Testamento. Né? Aí a palavra testamento é importante também aqui ressaltar. A palavra testamento é um termo até jurídico, né? É um termo forense que tem a ver com essa vontade do testador, na qual ele coloca no testamento os bens para os seus herdeiros. Esse testamento, por mais que seja uma verdade, tem bens de Deus para nós, colocados nesses livros, mas o testamento ele pode ter até uma relação até de frieza. Alguém pode deixar os seus bens para um animal, como tem muitos casos assim. Ironicamente, o proprietário, né, o testador deixa no testamento os seus bens para alguém que nem tem relação assim direta com ele, porque ele até assim, movido de revolta ou de negação daqueles com os quais conviveu, né, ele até se rechaçar e deixa para outra pessoa. Porque o testamento pode ter essa relação de distanciamento. Normalmente não é assim. Normalmente há uma correlação. Daí a palavra aliança seria a mais apropriada, antiga aliança e nova aliança, porque a aliança tem a ver com pacto, tem a ver com essa coisa do compromisso em que as partes envolvidas se assumiram para então ter uma relação de pertencimento. Antiga aliança e nova aliança. Aliança enquanto seria tanto no diateke, que seria a palavra grega para aliança, ou berit, né, tem a ver com a aliança no Antigo Testamento,
Mas o fato é que a expressão Antigo Testamento e Novo Testamento, ambas foram cristalizadas e a utilizamos ao longo da própria história da igreja para se referir aos livros do Antigo Testamento, os 39, e Novo Testamento, os 27 do Novo Testamento, beleza? Aqui vale também que ressaltar que esse Antigo Testamento, ele é maior do que o Novo Testamento em relação à quantidade. Na verdade, ele representa quase 3 vezes o Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento é 1/3 do Antigo Testamento em termos de quantidade. Interessante que ambos estão interligados. Tanto o Novo Testamento reconhece a existência do Antigo, como também o Antigo aponta o surgimento do Novo. Tão assim, isso é relevante, que se você tirar as citações do Antigo Testamento presente no Novo, criará uma lacuna tão grande no Novo que se tornará incompreensível. Há mais de 915 citações diretas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta, eis que a Virgem conceberá. Uma citação direta, né? Como tem vários salmos citados, vários textos do Antigo Testamento presente no Novo, quase 1.950 citações diretas, sem contar as alusões que o Novo faz do Antigo. Aí passa mais de 1.000 citações do Antigo presente no Novo. Se tirar as citações, tanto diretas como indiretas, do Novo Testamento, ele ficará incompreensível, porque essas citações fazem com que ambos os testamentos estejam interligados. Portanto, ambos são palavra de Deus, vinculado, amarrado, atrelado, preso. É como se fosse a ideia de um único livro que tem começo, meio e fim. Começa em Apocalipse, mas termina... começa em Gênesis, mas termina em Apocalipse. O primeiro casamento, Adão e Eva. E o último, Jesus e a igreja. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então percebe que no Antigo o pecado entra, mas no Novo, no Apocalipse, é como ele será resolvido, novos céus e nova terra sendo estabelecido. Nessa linha, essa revelação linear de Deus para nós, culminando com o Apocalipse, mas começando tudo no Novo, no livro dos princípios, do Todode, que tem a ver com o livro de Gênesis. Daí tem aqui um pensamento que eu vou citar para você, que é este. Da mesma forma que o Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento, o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento. Assim, Cristo está oculto no Antigo e é desvendado no Novo Testamento, porque Jesus é o tema central de toda a Bíblia. O Antigo olha para Jesus que viria e o Novo olha para Jesus que veio. Portanto, o Antigo Testamento faz parte dessa linha que constrói o palco no qual Jesus atuou de modo primoroso. Pensando na pessoa de Jesus enquanto tema central da palavra de Deus, tema central ou eixo condutor pelo qual toda a revelação de Deus aconteceu, foi desenvolvendo, o Antigo Testamento acaba sendo uma preparação para o advento de Jesus. Todos os 39 livros do Antigo Testamento servem de preparação para a vinda, o advento de Jesus. Já o Evangelho, ou os 4 Evangelhos, eles são, na verdade, manifestações dessa vinda, desse advento. E o livro de Atos, a expansão dessa mensagem alvissareira, e as cartas, a explanação da mensagem de Jesus, e Apocalipse, a consumação. Portanto, tem a preparação, Antigo Testamento, a manifestação, os evangelhos, a expansão, a dos apóstolos, a explanação, as epístolas, e por fim, a consumação, Apocalipse. Mas não tem como você tirar Jesus como sendo chave hermenêutica e interpretativa da palavra de Deus, que é composta do Antigo e do Novo Testamento. Você entendeu? Diga amém. Diga glória a Deus. Vamos lá aqui. As credenciais do Antigo Testamento. Primeiro, a sua autoridade. Veja, ele é carregado, impregnado de autoridade, porque você encontra no processo constitutivo do Antigo Testamento tanto o poder da tradição, o poder da revelação e, sobretudo, o poder da inspiração. Tradição, aquela
o que foi vivido, experimentado pelos pais, dentro da linha da história do povo de Israel, que tem a ver com esse passar de pai para filho, esse traductio, nessa tradução, nessa perpetuação das informações, a partir, sobretudo, dessa oralidade que compõe basicamente o transmitir da tradição. Além da tradição que você tem, por exemplo, quando Moisés escreveu a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, ele conhecia, fruto da tradição. Né? Agora, também tem composição de revelação. Não se sabia, não se tinha conhecimento, mas Deus revelou. Há uma forma clássica, inclusive, dessa presença revelatória. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, vai a Nínive e prega contra ela. Há uma gama enorme de expressões clássica dessa, e veio a mim a palavra do Senhor. Você tem isso tanto em Jeremias, como você tem em Ezequiel, em Isaías, os profetas menores, Amós, Ageu, Abacuque. Então tem essa expressão clássica que mostra essa intervenção de Deus, trazendo à tona revelação importante para o povo. Portanto, o Antigo Testamento também é fruto de tradição, verdade, mas também de revelação. E tanto a tradição, bem como a revelação, passaram a fazer parte do cânon sagrado ou dos textos canônicos mediante o registro delas, fruto de uma inspiração. Aí você precisa saber distinguir o que seria revelação de inspiração. Inclusive eu tenho, aí aqui nos meus vídeos aqui eu tenho um vídeo em que eu explico sobre a distinção entre revelação e inspiração. Toda a Bíblia é inspirada. A inspiração tem a ver com o registro. O registro é feito tanto de tradição, bem como de revelação. Nem toda a Bíblia é revelada no sentido da revelação direta. Veja aqui tem a revelação direta, indireta, geral, particular. Então, aqui no meu canal tem um vídeo que eu explico isso de modo mais técnico e primoroso. Mas aqui, para te explicar, o Antigo Testamento também carrega a mão de Deus, carrega a revelação de Deus, carrega a intervenção de Deus, porque é palavra de Deus. Portanto, a sua importância tem a ver com essa preparação para o advento de Jesus. Aqui eu falei anteriormente que Jesus é o tema central do Antigo Testamento, da Bíblia como um todo, né? Então ele é, de fato, um elemento preparatório. Veja, quando João Batista, ele no deserto da Judéia, eu tive o privilégio de passar por lá no deserto da Judéia, um deserto pedregoso, árido, e inclusive lá passando quilômetros de plantação de tâmaras. Aí tem a ver com esse deserto realmente reverdejado, ou dando fruto. É um negócio poderoso. No meio do deserto, um mar de tâmaras irrigado a partir do uso da água do Jordão, um processo de se cumprir, inclusive, profecia do Antigo Testamento. Mas é um deserto pedregoso. Lá João Batista desenvolveu o seu ministério, batizando pessoas, inclusive no Rio Jordão. Aí até alguns dizem que esse batismo, o lugar mais apropriado seria até hoje, que tem a ver com os domínios da Jordânia, não nesse lugar mais apropriado que hoje se batiza, nas caravanas que vão a Israel, mas um espaço mais próximo seria no contexto da Jordânia, porque era próximo do deserto da Judéia. Enfim, aqui é uma ideia de geografia, vou aqui cortar aqui o manto e voltar aqui para a nossa reflexão aqui. João Batista, quando teve com Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, uma declaração que só foi possível ser compreendida por conta desse legado do Antigo Testamento. Todo o culto pedagógico da entrega de animais, essa preparação cultural, teológica, espiritual do Antigo Testamento para desembocar nessa fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas que ouviram
essa fala, familiarizadas com o Antigo Testamento, entendeu que ali estava o Cordeiro por excelência. Não um cordeiro natural, mas um Cordeiro de Deus. Não um cordeiro irracional, mas um Cordeiro de Deus. Não um cordeiro que ia tratar de uma pessoa ou de uma família, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente cobre, mas tira, resolve, sana, cura, porque a sua origem é outra, a sua forma de atuação é mais abrangente e é mais operante, não é um paliativo, mas sim uma resolução total e completa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nessa cultura teológica importante na construção da vinda de Jesus. Essa esperança messiânica desenvolvida no Antigo Testamento, desembocada na pessoa bendita de Jesus. Né? Tanto o livro, a ideia, a revelação em si, como até o papel das sinagogas preparando o mundo para a vinda de Jesus, essa contribuição dos judeus para a preparação da vinda. Até que veio a plenitude dos tempos e Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Então veja aqui essa importância. Sem o Antigo Testamento não há preparação. E sem preparação não há compreensão acerca da pessoa de Jesus. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ora, imagine você se tivesse aí um esquecimento, essa amnésia atingindo o Antigo Testamento, essa Alzheimer temporal em relação a toda a história do Antigo Testamento. Jesus entraria no cenário e não haveria uma compreensão acerca do cumprimento da promessa. Jamais o sacerdote poderia dizer, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Não poderia, porque ao apresentar Jesus, ele estava se referindo às profecias do Antigo Testamento. O próprio anjo, ao instruir José, usou o Antigo Testamento. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e chamará o nome de Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Então veja aqui, além desse aspecto aí da importância, ok, a formação do Antigo Testamento ao longo de 1000 anos. Você pega a vida de a vida de Moisés ao sair do Egito, ano 1440, 46 basicamente, segundo a cronologia aceita, ele sai nesse contexto, 1446, peregrina no deserto 40 anos, e o povo então entra no Canaã em 1406 a.C. Moisés é de fato o autor do Pentateuco, ou do livro do Gênesis ao Apocalipse. Ele escreve porque já havia toda uma pujança já de material, sobretudo de papiro, já conhecia já a dinâmica da literatura, das letras. Ele saiu de uma cultura culta, que é a cultura dos egípcios. Ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Essa ideia de que não havia condição de escrever, não, é mentira. Se escrevia em pedra, como foi lá o emblemático do Decálogo, mas também já se utilizava também já papiro. Tanto você tem achados 1000 de literatura e de texto do egípcio nesse contexto, tanto na Mesopotâmia como também no próprio Egito. Enfim, já essa dinâmica bem desenvolvida. Claro, onerosa, cara, difícil, mas já em condições de compor e de produzir literatura. Só acho que Moisés é o autor do Pentateuco, ok? Dessa parte dos 5 livros primeiros do Antigo Testamento. Só que assim, começa nele e vai até Malaquias, que é o último profeta literário, já no ano 430 antes de Cristo, em que se dá essa atuação de Malaquias, já no contexto pós cativeiro babilônico, depois de Esdras e Neemias, entra então o cenário de Malaquias, que ele chama a atenção novamente do povo, porque o povo vive um avivamento nos dias de Zorobabel, nos dias de Esdras, nos dias de Malaquias. Só que ao final de Malaquias você já percebe já um declínio nessa linha, tanto que Neemias critica o casamento misto e tal. Já os últimos capítulos de Neemias já nos revelam um declínio. E esse cenário em que Malaquias atua, o
pano de fundo histórico são os últimos capítulos de Neemias, já num cenário frio, em que ele critica essa relação de distanciamento do povo em relação à fé, ao sacrificar animais defeituosos, ao fraudar o dízimo, né? Enfim, a tratar Deus de modo desrespeitoso, como pior do que um boi que não conhece o seu dono, o seu possuidor, né? Então, enfim, você percebe já essa dinâmica de Moisés até o contexto de Malaquias, quase aí 1000 anos de história, compondo aí a história literária a partir de Moisés, né? De Moisés, no diz respeito a essa construção de história do povo de Israel. E nesse cenário você tem a atuação tanto dos livros históricos, dos profetas maiores e menores, na construção dessa revelação de Deus para nós, uma pujante revelação de Deus para nós, na composição do Antigo Testamento. E você tem a figura de Esdras, o escriba, como um elemento importante na organização, na compilação, na reunião, na separação desses livros, compondo, portanto, os 39 do Antigo Testamento, numa relação importante da vida desse grande homem de Deus chamado Esdras, que somente no ano 100 da era cristã, em Jâmia, que você vai ter já uma definição final do cânon do Antigo Testamento em relação ao que nós conhecemos hoje, né? Agora aqui a sua estrutura. Comentei aqui, falei sobre esses livros, né? O do Antigo Testamento, e falei que são 39 livros. Citei aqui algumas partes dele, mas a pergunta é: como esses livros estão organizados? Como eles estão estruturados? Veja, é uma biblioteca, 39 livros. Como eles foram agrupados e reunidos? Existem duas formas de organização, né, desses livros, uma de origem hebraica e outra de origem grega. O hebreu reuniu, organizou de uma maneira. Quando ela foi traduzida para o grego, os gregos reuniu de outra forma. Eu vou explicar para você as duas formas estruturantes do Antigo Testamento, uma de origem hebraica e outra de origem grega. Aí está, sua estrutura hebraica e grega, duas heranças. Vamos lá. A primeira herança é a herança hebraica, porque o Antigo Testamento é eminentemente um livro, ou uma literatura, ou livros, né, de cultura judaica. Você tem muito de judaísmo nesses contextos, né? Haja vista a formação. Deus chamou Abraão, né, e dele formou o povo de Israel, os israelitas, e essa dinâmica de Deus se revelando na história de Israel. Então esses dividiram, organizaram a Bíblia de uma forma. Inclusive a organização, a estrutura dos livros que compõem o Antigo Testamento, Jesus utilizou exatamente a mesma que os judeus utilizavam em termos de organização. Veja aqui, são duas formas de estruturas, de organização, não de conteúdo, tá? É como se você estivesse na sua casa, tem na sua sala a estante, sofá, mesa, televisão, enfim, os móveis da sala. Você, de tempos em tempos, resolve mudar a organização, a arrumação. Põe de um lado para cá, para lá, você muda a dinâmica. Os móveis são os mesmos, a arrumação que mudou. Entende? Não houve nenhuma alteração em termos de conteúdo, mas sim de organização. O hebreu organizou o antigo de uma forma. Quando foi para o grego o arrumou de outra maneira. Como estava arrumado os livros na visão hebraica? Em três partes principais. Essas três partes principais, essas três, né, categorias, Jesus inclusive as utilizou e as citou. Eu tenho aqui dois textos para você. O primeiro em Lucas 24:44 e o segundo Mateus 23:35. Só é possível compreender esses dois versículos, se conhecer um pouco da estrutura da arrumação da Bíblia hebraica. Tá lá, ó. E disse-lhes, Jesus, né? E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse quando estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde, pastor? Primeiro, na lei de Moisés. Segundo,
nos profetas. Terceiro, nos salmos. Veja aqui 3 partes. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu vou aqui explicar. Na lei de Moisés é um grupo, nos profetas outro grupo, nos salmos outro grupo, porque esse outro grupo começa com o livro de Salmos. É como se estivesse, né, dando essa abertura no bloco seguinte. São 3 blocos. O bloco da lei de Moisés, o bloco dos profetas e o bloco dos escritos, ou dos salmos, que começa com o livro de Salmos. Aqui no livro de Mateus, olha só. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Aqui, ó, desde, é um ponto de referência, desde o sangue de Abel, que está onde? Está no livro do Gênesis. Desde o Gênesis, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Veja, desde Abel a Zacarias, filho de Baraquias. O relato da morte de Zacarias, filho de Baraquias, está em 2 Crônicas. Desde de Gênesis a 2 Crônicas, porque Crônicas é o último livro da estrutura da Bíblia hebraica. Ou seja, desde de Gênesis a Malaquias. Essa é a ideia, entendeu? Desde Gênesis a Malaquias. É desde um ponto a outro. Ou seja, essa abrangência, Deus iria cobrar, né, daquela horda religiosa, o sangue justo derramado desde Abel, que ainda hoje clama, até o sangue de Baraquias. O sangue de Zacarias, filho de Baraquias. É morto entre o santuário e o altar. Aqui, vamos lá, aqui, ó. Agora sim, na sua tela, de modo mais claro e direto, já aqui, para fechar a nossa observação, já são 45 minutos, eu tenho que acelerar para acabar aqui a aula, beleza? Aqui, ó, disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico. Você sabe que o Antigo Testamento, maioria do texto, né, das palavras escritas em hebraico. Tem lá um pedacinho de persa e tal, mas basicamente, persa e até aramaico, mas basicamente o hebraico, né? O hebraico. Aí você tem lá a estrutura. Eles dividiram em 3 blocos. O primeiro bloco tá aí, ó. O primeiro bloco é a lei, né? A lei. Primeiro bloco, a lei. Vou voltar aqui. Primeiro bloco, a lei, né? Isso aqui, ó. A lei. Essa lei nós chamamos de Torá. A Torá, na verdade, não é a Bíblia hebraica. A Torá é uma parte da Bíblia hebraica. A Torá é a parte da lei, chamada a lei do Senhor, a lei de Moisés. São expressões relacionadas a essa parte aqui, que é a parte da Torá. A Torá é composta de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses nomes aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, são nomes gregos. Não são nomes hebraicos, né? No hebraico não é assim. Por exemplo, aqui Gênesis, no hebraico é Bereshit. Êxodo é Vel Shemot. Essas são as palavras. Levítico, Vaikra e chamou. Números, Bemidbar, no deserto, porque números tem mais a ver com o deserto do que com a contagem, né? Bemidbar. E Deuteronômio como Vel Shemot, Vel Shemot. Devarim, essas são as palavras, né? Vel Shemot é aqui, Êxodo. Ou seja, só que o povo judeu, ao olhar para cá, para esses livros aqui, esses 5, eles não dividem em cinco livros. É uma obra só. É a lei do Senhor, em 5 tomos, em 5 volumes, mas é um único livro, é um livro único. Tanto você pode pegar aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 do Êxodo, o último capítulo do Gênesis tem a ver com a descida para o Egito. No capítulo 1 já é a contagem, né, a citação dos nomes das pessoas que desceram ao Egito. Então lá, e estes são os nomes. É como se estivesse ligando o Gênesis ao livro do Êxodo, dando uma ideia só.
né, desceram, e estes são os nomes, né, Vela e Shemote, esses são os nomes, aí vai, quer dizer, aí você pega o livro do Levítico, há também um conectivo inicial que vincula Levítico com o livro de Êxodo, de Números, da mesma forma, no deserto, aí conta a história do povo no deserto, né? E Deuteronômio também tem a ver com uma repetição, de sorte que eles olham para esse bloco e chamam o livro, não, a lei, né? A lei de Moisés, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, tem a ver com esse bloco, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, tem a ver com esse bloco todo, que é o chamado Torá, a Torá, né? Além da Torá, que é a lei do Senhor, aqui é importante ressaltar, e eu já vou aqui adiantar até pouco do horário aqui, né? Quando se pensa na composição do Antigo Testamento, duas palavras-chave você precisa entender, que é a palavra lei e a palavra Canaã. Lei e Canaã. Lei e Canaã são elementos que estão presentes na composição de todos os livros do Antigo Testamento. A lei revela o coração de Deus. Canaã, a promessa de Deus. A permanência em Canaã depende da obediência a essa lei, bem como também a expulsão do povo da terra relacionada à desobediência dessa lei. Os profetas entram para poder chamar a atenção, relembrar a lei, visando retornar ou permanecer na terra de Canaã. Pode pegar aí qualquer profeta nessa linha de vínculo à promessa. Os livros históricos têm a ver com de que maneira o povo de Israel se comportou em relação à lei, obedecendo ou desobedecendo, e as consequências advindas tanto da obediência bem como da desobediência. Então, lei e Canaã são importantes. Os livros que compõem o Pentateuco são os livros pré-Canaã, antes de entrar na terra. Os livros históricos em Canaã, como eles se comportaram na terra. Os livros proféticos, né, ou fora, ou relembrando ao povo essa relação deles com a terra de Canaã. Perceberam aí? Então, esses livros históricos têm a ver com a história de como o povo se comportou em relação à lei. Os profetas relembram essa lei para incentivar a permanência ou não na terra, e Canaã, né, e Pentateuco são livros pré-Canaã. Então, aqui, voltando aqui a essa ideia aqui primeiro. Então, o primeiro bloco é a Torá. O segundo bloco são os profetas, que é o Nevim. Aí tem profetas anteriores e profetas posteriores. Veja aqui, ó, os profetas anteriores: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Não tem primeiro nem segundo Samuel e Reis. Eles contam como um livro só. Então aqui a lei, um livro só, Samuel e Reis, um livro só cada um, bem como também o livro de Crônicas, também somente um. Então você vai, na contagem, vai diminuir, certo? Os profetas anteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12, que para nós são 12, para eles um livro só, né? Que tem a ver com Oséias até Malaquias. Eles contam com somente um livro. Então de 12 caiu para um. Samuel e Reis e Crônicas de 6 para 3. Então você vai perder um monte. Em relação aqui ao livro de Neemias e Esdras, um livro só. Somando tudo, 24 livros. Já a nossa contagem, 39. Para eles, 24. Porque eles contam tanto o livro do Pentateuco, um só, os profetas menores, somente um, Reis, Samuel e Crônicas, somente um, Esdras e Neemias, somente um. Então aí na contagem acaba diminuindo, mas o conteúdo é o mesmo, beleza? Então tem a lei, tem os profetas e tem os escritos. Os escritos começam com Salmos, aí vem Provérbios, Jó, o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté, Eclesiastes, Daniel, Esdras e Neemias, e termina com Crônicas. São os escritos. Então tá. Se convinha se cumprir em mim tudo que estava escrito, tanto na lei, nos profetas e nos escritos, ou em Salmos, ou seja, de Gênesis até Crônicas. Essa aqui é a estrutura do Antigo Testamento na versão ou na tradição, no legado hebraico.
Quando esse livro aqui, esses livros foram traduzidos para o grego, já aqui no terceiro século antes de Cristo, 280 antes de Cristo, numa comunidade judaica que estava no Egito, em Alexandria, aí lá, os judeus que conheciam o grego também pegaram e traduziram para o grego, até para que houvesse um exemplar do Antigo Testamento na maior biblioteca da época, a biblioteca em Alexandria, em que Ptolomeu Filadelfos ele custeou essa tradução. Aí reza a lenda que foram 70 judeus, ou melhor, 72 judeus, 6 de cada tribo. São 12 tribos, 12 vezes 6, 72. Daí a ideia da versão dos 70, da Septuaginta, ou versão dos 70, que traduziu os livros do hebraico para o grego. Na tradução, eles reorganizaram, mudaram a estrutura, mudaram a forma de organização desses livros. Aí você tem então aqui agora a Septuaginta, versão dos 70, e a sua arrumação. A nossa tradução portuguesa respeitou a tradição, o legado da Septuaginta, e as versões, as traduções em português são exatamente igual à versão do grega, ou se baseia na Septuaginta, ok? Na Septuaginta. Portanto, nós temos os livros, o Pentateuco, que são 5 livros, que corresponde à lei de Moisés, os livros históricos, que são 12, começa em Josué e vai até o livro de Crônica, perdão, o livro de Esther, tem os poéticos de Jó a Cantares, e os profetas maiores e menores, são 17 ao todo, 5 maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, que são de Oséias até Malaquias. Portanto, 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Aqui está um quadrozinho com uma legendazinha, rosa, vermelho, laranja, verde mais claro, em que você tem aqui toda a dinâmica, dos livros que compõem o Antigo Testamento. Aí é bom você gravar essa paradinha toda aqui, para encontrar uma referência, você tem que saber que onde está organizado esses livros, o mais fácil são os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Não é sonfonia, sofonias, sofonias, não é sonfonias. Então assim, você vem aqui e vai aprendendo. Eu tenho inclusive um curso, caso você queira participar e saber sobre a voz profética nos profetas menores. Eu explico o conteúdo dos 12 profetas que compõem os chamados profetas menores. Aqui é interessante você organizar, localizar do ponto de vista geográfico e temporal a atuação de cada profeta desse e o conteúdo profético a que se refere. É um curso interessante que vale a pena. Caso você queira ir, põe aí, pastor, eu quero fazer parte do curso A Voz Profética nos Profetas Menores. Você vai aprender sobre os 12 profetas que compõem essa parte da Bíblia no Antigo Testamento. Pois bem, dito isto, aqui tem um quadrozinho que eu não vou explicar para você. Caso você queira esses slides aqui, é só me pedir aí, escreve aí no comentário, pastor, tem como me enviar aí os slides? Eu vou te enviar esses slides, tá bom? E você vai crescer e vai aprender em nome de Jesus. Aqui também, aqui para fechar, distinções e semelhanças, só citar aqui, o Antigo Testamento apresenta o assunto e o Novo trata do assunto, doutrinário, claro. O Antigo origina as doutrinas fundamentais, o Novo desenvolve as doutrinas. O Antigo Testamento, o foco exclusivo, não exclusivo, mas principalmente no povo judeu. Já no Novo Testamento, o foco é universal, envolve judeus e não judeus, porque já quebrou a barreira da separação. O Antigo Testamento enfoca a lei, o Novo a graça. O Antigo, ministração de morte, porque essa lei perfeita revelou a imperfeição humana. Já a ministração do Novo tem a ver com a vida proveniente da ação do Espírito de Deus. O Antigo Testamento, o clamor em voz alta aponta para o pecado. O clamor em voz alta aponta para o Salvador.
enquanto o antigo tinha a graça escrita na lei, já o novo tem a graça escrita em Cristo em nossos corações. Beleza? Maravilha? Lembremos-nos das palavras do salmista. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dessa forma será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que faz prospera, é bem sucedido, dá certo, porque Deus opera e abençoa e recompensa aquele que decidiu servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Amém.